E hoje eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa, que além de ser minha sócia, né, em duplicidade, é minha sócia aqui no escritório, minha sócia em casa também. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Nós estamos lançando um episódio aqui, que serão três, né? Na verdade, serão 3 entrevistas com um jovem advogado, com a pessoa que começou a advogar, e a gente vai tentar mostrar aqui o que fazer e como ela fez para superar os obstáculos do início da sua jornada jurídica, da sua atividade jurídica como advogada. Me conta um pouquinho da sua história, como é que você veio parar na advocacia, foi por vocação, foi por desejo, foi alguém que te empurrou, o que aconteceu, de onde você veio? Conta um pouquinho da história de Patrícia Claro aqui para o pessoal, você que faz parte agora do time Claro Martins também, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, maravilhoso dia. Na verdade eu fui provocada aí para o direito, né? A minha primeira formação era da área educacional, né? Eu era pedagoga, e depois que nós tivemos a nossa filha, eu fiquei um ano, né? Parei de trabalhar um ano, mas aí sempre trabalhei e me adaptei a ser dona de casa. E daí você, na época, estava se formando, e me fez a proposta, né, de eu fazer o direito. Num primeiro momento eu fiquei meio receosa, nossa, começar de novo, né? Já tinha filha, mas aceitei o desafio e fui fazer o direito. E para minha grata surpresa, eu me encontrei na profissão, eu me apaixonei pelo direito, fiz os 5 anos como se eu tivesse num parque de diversões, né? Então, ali de fato eu me encontrei na via acadêmica, mas eu tinha muita ansiedade do que eu ia fazer depois, né? E aqui eu digo que eu fui muito feliz, né, de ter desde o início alguém para me assessorar. Apesar de ser insegura, né, de ter medo de como escolher a atividade, que área, né? Eu lembro que eu tinha uma angústia muito grande, né? E falava para você que área que eu vou fazer, que área que eu vou fazer, e você um dia muito, né, naquela sutileza, no otimismo seu de levar a vida, você veio para mim e falou assim, não esquenta a cabeça não, o seu cliente vai determinar a área que você vai fazer. Então o direito ele apareceu como uma segunda opção na minha vida, né, até para poder ter uma agenda mais flexível e poder conciliar a maternidade, mas na verdade ela se tornou a minha maior paixão. Entendi, bacana. E me fala uma coisa, qual foi ou quais foram os maiores desafios que você enfrentou de quando você iniciou na prática? Porque a gente sabe que não existe faculdade de advocacia, existe faculdade de direito, e aí nós temos uma diferença muito grande, nós temos uma distância, ou seja, uma lacuna muito grande entre a faculdade e realmente a prática. Levando em consideração isso que eu falei, quais foram as suas maiores dificuldades quando você começou a advogar? Nesse ponto que eu acho que a minha formação ela foi diferente do que a maioria dos estudantes do direito, pelo fato de eu ter alguém que já estava na labuta do direito, na labuta da advocacia, não é nem do direito, na labuta da advocacia. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já fui compreendendo que a faculdade ela ia me alimentar, ela ia me dar os recursos até determinado ponto. Que a partir do outro ponto, eu teria que buscar isso lá fora. Então, isso já me fez me colocar no desafio do próprio exercício das atividades dos 5 anos de uma maneira diferente, né? Então, muita coisa que normalmente o jovem advogado passa, eu já comecei logo no primeiro ano a passar. E o fato de eu ter alguém que desbravou e com isso foi tirando-se as pedras do meu caminho e mostrando de fato o que leva a ser um advogado. Eu já sabia que eu não ia partir para o concurso público, né? Então, se era aquele cenário que eu tinha que enfrentar, então desde o primeiro ano aquilo ali já começou a fazer mais sentido para a minha vida. E isso foi um diferencial muito grande, você caminhar com alguém que já está aonde você quer chegar. Então, muitas coisas que normalmente o jovem advogado passa, por exemplo,
tem que fazer a defensoria, o advogado generalista, ou seja, aquele que pega todas as áreas. Eu, graças a Deus, eu não precisei fazer isso. Então, quando eu me formei, eu já me formei numa área específica, que era a área que você já atuava, né, no direito do trabalho. A maior parte das demandas eram oriundas e são oriundas até hoje da área trabalhista. Então, desde a minha preparação lá no tempo da faculdade, depois do exame da ordem, foi tudo direcionado à área que de fato eu ia exercer. E isso é um ganho, né? É um ganho de maturidade, é um ganho de trajetória. Você elimina, né? Vamos dizer assim, o tempo de maturação. Então, isso foi muito proveitoso para mim. Hoje eu quero inclusive aqui aproveitar e agradecer pelo seu tempo e dedicação de ter acreditado, né? Num primeiro momento, vai lá, faz direito, tem um cenário, vai ser bacana. E eu só tenho a agradecer. Tá aqui a minha primeira mentorada, né? Então, a primeira, a número 1, eu vou listar 3 dificuldades aqui que para mim foram as maiores, e entre essas 3 eu queria que você explicasse para você qual foi o maior obstáculo. Primeiro, fazer audiência. Segundo, atender o cliente. Ou terceiro, montar o processo, ou seja, montar a inicial, montar toda a estrutura do processo. Qual foi o maior percalço que você sentiu lá atrás quando você começou a advogar? Bom, o processo, em tese, eu nunca tive muita dificuldade, porque eu gosto de estudar, leio muito, então o processo em si não era o meu maior receio. Sem sombra de dúvida, o meu maior receio era a audiência. E o outro grande vilão para mim era atendimento ao cliente. Pela minha própria característica, né? Eu sou uma pessoa mais introvertida, sou mais contida. Então, o atendimento ao cliente era um momento muito angustiante. E a audiência exatamente porque, em consequência da própria também desenvoltura de audiência, você tem que ser uma pessoa comunicativa, você tem que ser uma pessoa que você lida muito com improviso. E pelo meu perfil que eu tinha à época, isso acabava sendo alguns limitadores, né? Ou pelo menos algumas pedras que eu teria que transpor. Então, sem sombra de dúvida, top 1, audiência. E o segundo lugar, atendimento. Mas na verdade é importante a gente deixar claro aqui também, né, que todas as audiências, embora sejam diferentes, elas seguem o mesmo padrão. Existe um método, existe um passo a passo, existe você conhecer o próximo passo. E para isso é importantíssimo que o jovem advogado conheça não só as leis, mas que ele conheça a regra do jogo, que ele saiba aquilo que acontece na audiência. Nós aqui provavelmente ainda vamos fazer audiência simulada, nós vamos trazer muita coisa bacana aqui para o canal, para ensinar mesmo, para trazer para o jovem advogado a segurança que ele precisa para advogar. O que é que ele precisa, como é que ele faz para descobrir qual é o próximo passo dentro do processo ou dentro de uma audiência, e a partir disso se sentir muito mais seguro para enfrentar as dificuldades da advocacia. E é por isso que eu sempre falo da importância da mentoria, da importância de você andar com quem já chegou aonde você quer chegar, aonde você precisa não tirar as pedras do caminho, mas sim se juntar com quem já tirou e te mostra o passo a passo de como chegar lá. Não é isso, doutora? Muito obrigado. Se quiser deixar suas considerações finais, fique à vontade, a câmera é toda nossa. Bom, como eu falei, eu queria, na verdade, agradecer. Eu acho que quando a gente tem pessoas para compartilhar, pessoas para trilhar juntos, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de sair muito mais forte. Então, sozinho, talvez a gente vá um pouco mais rápido, né? Mas é nos juntos que a gente vai muito mais longe. Então, eu acredito que você, jovem advogado, se tiver a oportunidade de ter esse início de carreira acompanhado com quem já trilhou e pode te abreviar, ou pelo menos você vai sangrar, você vai passar pelo desafio, mas você tem amparo, você tem recurso, você tem uma metodologia, você tem desenvolvimento de estratégia.
Porque a gente tem que pensar que a advocacia, ela é pura estratégia. Existe, a gente tem lá como fala, a gente tem um caminho, que é o passo a passo, que é o código, né? Mas dentro desse código, na hora que ele vai para a realidade, isso vai de um jogo estratégico. Então, você ter acesso a pessoas que saibam manobrar todas as circunstâncias, isso é um ganho muito grande, especialmente você que tem o comprometimento de fazer uma entrega para o seu cliente que confiou em você. E aqui é o time Claro Martins, então mete marcha. Mete marcha. Tamo junto.